Então, como a gente tinha conversado, pessoal, exercício 3, vamos desenhar para essa viga que tem um carregamento distribuído e uma carga concentrada aqui no ponto C, diagrama de força cortante e diagrama de momento fletor. Claro, para a gente calcular isso, a primeira coisa que a gente precisa é das reações de apoio. Reações de apoio. Reações de apoio. Somatório de momento em relação ao ponto A igual a zero. O que teremos com isso? Teremos 12 kN. Essa carga faz a estrutura girar em sentido horário. Não esqueçam de colocar, por exemplo, o que a gente tem de reações. A gente tem A na direção Y, B na direção Y, e a gente também tem B na direção X. Só que aqui, como ele não tem força horizontal, não vou nem indicar ali o B na direção X, beleza? Então eu tenho somatório de momento em relação ao ponto A, o 12 kN por metro vai girar em sentido horário. Então, negativo. 12 vezes 8 vezes metade do 8, que é 4. 8 sobre 2. 12 vezes 8 é a força equivalente da carga distribuída e 8 sobre 2 é o ponto onde estaria aplicada essa carga equivalente. Menos 30 vezes 3 mais BY vezes 8. Tudo isso igual a zero. Fazendo essas contas, a gente chega no valor de BY igual a... Aqui. 12 vezes 8 vezes 4, mais 30 vezes 3, 90. Tudo isso dividido por 8. Isso aí, 59,25 kN. 59,25 kN. Então, a gente já tem o valor do BY. Essa perninha do Y ficou um pouquinho maior que dele. BY. Somatório de forças na direção Y igual a zero. Resultando em a Y está para cima, ajudando ele está o BY, menos 12 vezes 8, que é a carga equivalente da carga distribuída, menos 30. Tudo isso igual a zero. Consequentemente, chegaremos no valor de AY igual a... Cadê você? 12 vezes 8 mais 30 menos 59,25. Chegaremos no valor de 66,75. Aqui. Só uma coisa que eu sempre falo com vocês é, olha para o resultado e vê se ele tem um pouquinho de lógica, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse só a carga distribuída, os dois apoios seriam iguais. Como a carga de 30 kN está mais próximo do apoio A do que o apoio em B, é claro que o apoio em A seria um pouquinho mais carregado do que o apoio em B. Beleza? Então, é exatamente isso que a gente conseguiu aqui. Opa! A gente já viu que a gente vai ter cargas distribuídas, tá? Constante, mas distribuídas. E para eu saber a variação de cortante num determinado ponto, eu preciso da área, beleza? Então, bora lá. Para calcular essas áreas, nesse caso, a gente vai dividir em trechos definidos por cargas concentradas. Então, eu vou definir a área desse trecho e depois eu vou definir a área desse trecho aqui. Vamos lá. Se eu pegar esse trecho, então. Beleza. Isso daqui vale quanto? Pessoal, esse trecho vai valer 12, que é a altura, vezes 3. Isso aqui vai valer 36. A área disso daqui é kN por metro vezes metro. A área daria em kN, beleza? Mas por enquanto eu não vou pôr unidade. E agora eu vou calcular a área desse outro trecho. Vai ser 12 vezes 5. 12 vezes 5, se eu não estiver errado, dá 60 kN. Opa! Fechou! Então agora a gente já pode desenhar o nosso diagrama. Então, primeira coisa, eu estou vindo de 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, putz, chego aqui no ponto A, eu tenho uma carga concentrada.
Carga concentrada gera descontinuidade no diagrama de momento de força cortante. Se ele vem como 0,000, encontrou a carga para cima, vou gerar uma descontinuidade para cima de 66,75. A gente começa a nossa brincadeira aqui com uma carga vertical para cima, com o diagrama voltado para cima e com valor de 66,75 kN. Pessoal, nesse caso, a variação entre dois pontos vai ser igual à área do diagrama do carregamento, beleza? Então a gente já viu isso daqui, a gente já está reafirmando que a variação da cortante vai ser menos a área do diagrama do carregamento. Então vamos lá. Se eu quiser, o teu está dando 36,75. Ok, João. A reação depois em AY? BY. Será que eu errei na conta do BY? Vamos ver. 12 vezes 8 vezes 4, mais 30 vezes 3, que é 90. Tudo isso divididos por 8. 59,25. Beleza? Então acho que tá certo aqui então, né? Beleza, então vamos seguir assim. Beleza, obrigado. Variação de cortante entre dois pontos, a gente já viu que isso daqui é cortante final menos cortante inicial é igual menos a área do diagrama de carregamento. Bora para o nosso primeiro trecho, então. Cortante final é a cortante aqui no trecho C, menos cortante em A, vai ser igual menos a área do diagrama. A área do diagrama vale 36, menos 36. Menos 36. Perfeito? VC é o que eu quero descobrir. Menos VA, 66,75. Igual menos 36. Com isso, chegaremos no valor de VC igual a 66,75 menos 36. 30,75 kN. Beleza. Então tá lá. Eu venho aqui. 30,75 kN. 30. Opa. Como o nosso diagrama de carregamento era uma constante, era um valor constante, o diagrama de força cortante agora vai ser uma reta ligando esses dois pontos. Então venho aqui e ligo e eu tenho o diagrama de força cortante no trecho AC. Pessoal, algumas informações a gente já tem que começar a olhar para essa viga e começar a tirar. Por exemplo, a gente já sabe que não vai ser no trecho AC que vai estar posicionado o ponto de momento máximo. Por quê? Eu não tenho momento aplicado e o meu diagrama de força cortante não passa por um valor de zero. Tá? Então, ele não tem um ponto de zero entre os pontos A e C. Então, com certeza, o meu momento máximo não vai ser no trecho AC. Bom, vamos lá. 30,75. E aqui no ponto C, eu tenho uma carga aplicada de 30 kN para baixo. Então, eu vou ter que gerar uma descontinuidade no diagrama de 30 kN. Portanto, eu vou ter uma descontinuidade aqui nesse trecho igual a 30. Se aqui vale 30,75 e aqui eu tenho uma descontinuidade de 30, significa que o diagrama aqui no ponto C, logo à direita dele, vai valer quanto? Zero.
0,75. Beleza? Então, esse diagramazinho aqui do lado do ponto C, 0,75. Do lado esquerdo, 30,75. E esse ressalto, essa descontinuidade, é exatamente o valor da carga aplicada. Bora lá. Pessoal, eu já sei quanto vai valer o diagrama de força cortante aqui no ponto B, tá? Eu sei que ele vai valer menos BY, tá? Então, o final, que é no ponto B, menos inicial, eu já sei quanto é o final e eu sei quanto é o inicial. Então, eu não preciso fazer o cálculo. Não, na teoria não precisa. Mas vamos fazer só para a gente ver se a gente chega exatamente no mesmo resultado. Bora lá. Cortante final vai ser a cortante no ponto B. Cortante inicial vai ser a cortante no ponto C. Vai ser igual a menos a área do diagrama da força cortante. A área do diagrama da força cortante vale 60. Igual menos 60. VB. Vamos fingir que a gente não sabe ainda o valor de VB. Tá? Para a gente calcular e ver se bate com o BY. Menos VC. VC, a gente acabou de definir que o VC vale 0,75. Menos 0,75 é igual a menos 60. Portanto, chegaremos no valor de VB igual a 0,75 menos 60. Também chamado de 59,25 menos 59,25 quilonewtons. Opa! 59,25. Bateu. Tá aqui exatamente o que a gente precisa. Vamos pegar esse menos 59,25. Vamos desenhar ele aqui. Só que agora negativo. E vamos ligar esses dois pontos. Como ficou longo ali, a chance de eu fazer o desenho todo troncho é grande. Vou pegar aqui e eu vou desenhar essa estrutura. Tá aqui o nosso diagrama de força cortante. Pessoal, olha aqui uma coisa importante. Nesse trecho CB, aqui é C, aqui é B, olha, nesse trecho eu passei por um ponto de cortante nula. Eu vou deixar aqui marcado para depois a gente lembrar que esse ponto é sim um ponto muito relevante para a gente, beleza? A gente vai verificar quanto vale o momento fletor desse ponto. Tem um ponto de cortante nula? Faz o seguinte, já traz daquele pontinho ali uma reta, para não esquecer que a gente precisa calcular. Tá aqui, eu vou até trazer aqui essa linha, só para a gente não esquecer. Perfeito, então vamos lá. Isso foi para obter o diagrama de força cortante. O diagrama de força cortante vai ser menos a área do diagrama de carregamento. Em compensação, o diagrama de momento fletor eita, que meu triângulo está tão feio que nem reconhece mais. Diagrama de a variação do momento fletor vai ser igual à área sobre o diagrama de força cortante. Isso implica que cortante final menos olhei em cima e copiei. Momento final menos momento inicial é igual à área do diagrama de força cortante. Beleza? Então, o que a gente precisa? A gente precisa dessas areazinhas. Então, essa área aqui, do primeiro trecho, vale quanto? Vou pegar ela aqui. Deixa eu ver um lugar que eu consiga escrever ela sem atrapalhar os nossos cálculos. Pessoal, como que eu calculo essa área? Bom, eu tiro a média das alturas. 66,75 mais 30,75 divididos por 2
vezes o comprimento, vezes 3. Chegaremos numa área igual a 145,875. 145,875. Beleza. E agora a área desse diagrama aqui vai ser a média das áreas, das alturas, 0,75 mais menos 59,25 divididos por 2 vezes 5 metros. A gente vai ter, nesse caso, 146,25. Deixa eu ver se eu calculei alguma coisa errada. 0,146,25. 146,25. Aqui, deixa eu só calcular aqui. Então, de novo, 30,75. 66,75 menos 30,75. 36 vezes 3 dividido por 2 mais 30,75 vezes 3. 146,25. Aqui, pessoal, acho que nessa conta aqui eu bati alguma coisinha errada, tá? Então, essa área aqui, na verdade, não é 145,875. A conta é 146,25. Tá? Então, eu devo ter batido alguma coisinha errada na calculadora aqui. $146,25. Beleza. Depois eu dou uma olhadinha no vídeo o que estava errado. Bom, beleza. Pessoal, outra coisa. A gente precisa olhar para a nossa viga e pensar em alguns pontos que a gente já sabe os valores do diagrama. Por exemplo, a gente sabe que no ponto A e no ponto B, os diagramas de força de momento fletor valem 0. Por quê? São extremos da viga e eu não tenho momento aplicado nesses pontos. Aqui eu tenho 0 e aqui eu tenho 0 também. Perfeito. Então vamos lá. Variação de momento fletor, momento final, menos momento inicial. Primeiro trecho vai ser momento em C, menos momento inicial, que vai ser o momento em A, vai ser igual à área do diagrama de força cortante, 146,25. Isso implica que momento em C é o que eu quero. Momento em A, a gente viu que vale 0, que é o momento lá no início, igual 146,25. Portanto, o momento no ponto C vale 146,25 kN vezes metro. Então, eu vou vir aqui no ponto C, que é esse pontinho aqui, e vou desenhar nesse ponto C 146,25. Opa! Tá aqui. Eita! Ai, caramba! 146,25. Perfeito. Só tomar aquele cuidado, pessoal, de sempre que, nesse caso, o meu diagrama de força cortante é uma reta inclinada. Então, ela é uma equação do primeiro grau. Se ela é uma equação do primeiro grau, o meu diagrama de momento fletor vai ser uma equação do segundo grau, sempre um grau a mais. Se ela é uma equação do segundo grau, eu preciso calcular mais um ponto. Eu preciso de 3 pontos para desenhar meu diagrama. Como fazer? Você pode muito bem vir aqui, fazer uma seção aqui no meio, calcular a área do diagrama, momento final do meio menos inicial, que é 0, vai ser igual àquela areazinha. Se quiser, você faz assim. O que eu quero fazer? Eu quero pegar isso daqui, eu vou ligar esses 2 pontos.
Vou pegar esses dois pontinhos aqui, conectá-los, ligar um com o outro. Vou ligar ele pontilhado aqui só. Beleza. E exatamente no meio dessa linha, eu vou pendurar agora um valor. Quanto será esse valor? Esse valor será de W vezes L ao quadrado sobre 8. Sendo W a carga distribuída nesse trecho, L o comprimento desse trecho e 8 vai ser 8 mesmo. Então vamos lá. Para o trecho 1, quanto vai valer isso? Para o trecho 1, trecho 0, WL ao quadrado sobre 8 vai ser igual. O W a gente já viu no exercício que ele vale 12. L do primeiro trecho vale 3. E 8 vale 8. Chegaremos no valor de 12 vezes 9 divididos por 8. 13,5 kN vezes metro. Só uma coisa bem importante. Esse daqui não é o valor do esforço ali no meio. Esse é o valor do quanto a gente pendurou desse WL ao quadrado sobre 8. Como assim? Olha, esse é um ponto auxiliar para obter o diagrama. O diagrama agora passa por esse ponto e chega lá. Tá? Passa por aqui, chega lá. Quanto vale o esforço nesse ponto? Pessoal, o esforço nesse ponto é tudo isso daqui. Tá? O esforço nesse ponto vale. Se aqui vale 146,25, se isso daqui fosse reto, se fosse uma ligação reta entre esses dois pontos, ele ia valer 146,25 sobre 2. 146,25 sobre 2. Só que como ele é uma parábola, ele vale exatamente a média do final com o inicial, mais o teu WL ao quadrado sobre 8, mais esse valorzinho que a gente acabou de calcular. Eu acabei de esquecer. 13,5. 146,25 mais 13,5. Portanto, o momento nesse trecho aqui do meio do trecho 1 vai valer 146,25 dividido por 2 mais 19,5. É 19,5? Meu Deus, que letra feia. Mais 13,5. Portanto, o momento ali naquele trecho vale 86,63. 86,63 quilonewton vezes metro. Como saber, João? Você sempre vai colocar essa linha pontilhada ligando o começo e o final os esforços iniciais e finais do trecho, beleza? E você sempre vai pendurar esse WL ao quadrado sobre 8 na direção que está a tua carga. Por exemplo, se você tem uma carga distribuída, aplicada de cima para baixo, você vai aplicar esse WL ao quadrado da linha para baixo. Se você tiver uma carga aplicada para cima, você vai aplicar esse WL ao quadrado da linha para cima, tá? Sempre nesse sentido, beleza? Fechou. Pessoal, vamos lá para o próximo trecho então.
Então aqui a gente já sabe que a variação de momento entre dois pontos, final menos inicial, é igual à área. Não vou fazer agora para a gente não perder tanto tempo, beleza? Então, ó, final menos inicial vai dar 0 menos 146. Menos 146, 146, beleza? Aqui, só não esqueçam, fazendo favor, que aqui é negativo também. Tá? Aqui a ordenada é negativa, essa área aqui vai acabar no negativo. Menos 146,25 igual menos 146,25. Bateu, tá tudo certinho. Vamos fazer a mesma coisa para obter o diagrama aqui desse trecho. Vou vir aqui e vou fazer o WL ao quadrado sobre 8 também. Então eu vou ligar os dois pontos de começo e final do diagrama. E no meio desse diagrama, a gente vem aqui e calcula o W L ao quadrado sobre 8. Então aqui também a gente vai pendurar o W vezes L ao quadrado sobre 8. Só que agora vai mudar um pouquinho. Por quê? O W é o mesmo. Só que o L desse trecho muda. Então, vamos lá, vamos calcular para o trecho 2. Opa. Espera aí, só deixa eu resolver meu toque. Eita! Ai. Então vamos lá para o trecho 2. WL ao quadrado sobre 8. O W continua sendo 12, só que nesse caso o L é 5. É o L do trecho que a gente está analisando. Beleza? Então, como a gente está analisando esse segundo trecho, W12, L5. Isso aqui vai resultar em 12 vezes 25 divididos por 8. Portanto, 37,5. 37,5 kN vezes metro. Só a gente vir aqui agora e unir esses pontos. Quanto vai valer o esforço? Aqui no meio, a 2,5 metros desse ponto ou desse ponto, vai valer WL ao quadrado sobre 8 mais a média de 146,25 e 0. Beleza? É importante saber esse ponto? Bom, ele é relevante para a gente desenhar o diagrama. Ele é bem importante para a gente desenhar o diagrama. Mas nesse caso, pessoal, o ponto mais importante para a gente não é esse. O ponto mais importante para a gente é saber quanto vale o momento nessa linha aqui, aonde passa o diagrama de cortante com valor nulo. Então, quanto vale o momento no diagrama, o valor do momento aonde a cortante é nula? A gente viu que aqui vale 146,25, mas não é o ponto de cortante nula. Eu quero saber esse ponto aqui. E agora, como calcular? Eu quero saber quanto vale esse momento. E por que eu quero saber esse momento? Porque esse daqui é o momento máximo. Como calcular isso? Bom, primeira coisa. Pessoal, eu sei que a variação do momento final menos inicial, que nesse caso vai ser o momento máximo, vai ser a área sobre esse diagrama aqui. Então, momento final, 0, menos momento inicial, momento máximo, é a área do diagrama no trecho que eu estou analisando. Então, é o diagrama de 0 até aqui. Então, vai ser essa areazinha aqui que eu quero definir. Tá? Então, eu preciso saber quanto vale essa área. Perfeito? Só que eu tenho um problema. Para eu calcular essa área, eu preciso saber da altura e da base desse triângulo. Eu sei que a altura dele vale 59,25. Mas quanto que vale a base? Tá? Então eu preciso saber exatamente isso. E como que eu vou fazer isso? Só vou fazer isso
por semelhança de triângulo. Eu vou copiar esse diagrama aqui. Deixa eu copiar ele aqui. Ctrl+C. Eu vou vir com ele aqui embaixo. Então aqui, agora eu vou definir o ponto de cortante nula. Está aqui o nosso diagrama. E eu quero saber que, por exemplo, aqui é o ponto A, aqui é o ponto C e aqui é o ponto B. O que eu quero saber, quanto vale a base desse triângulo, quanto vale esse valor de x. Só vou fazer por semelhança de triângulo nesse caso. Eu vou fazer como? Eu sei que 59,25 pega o valor em módulo, tá? Eu quero saber a altura dele. A altura do triângulo, 59,25, ela é proporcional a esse valor de x. Perfeito. E o que mais que eu posso comparar? Pessoal, eu sei que esse triângulozinho aqui é proporcional a esse. Ou seja, esse triângulozinho aqui, que a altura dele vale 0,75, quanto vale a base dele? Pessoal, aqui é o ponto C. Do ponto C ao ponto B tem 5 metros. Se aqui tudo tem 5 metros, esse trechinho vale 5 menos x. Beleza? Agora a gente consegue calcular o valor de x. 59,25 vezes 5 menos 59,25x é igual a 0,75x. Portanto, ao invés de usar x aqui, eu vou colocar um pontinho só, para não confundir. Passei isso daqui multiplicando para lá, 59,25 vezes 5 menos 59,25 vezes x igual a 0,75x. Portanto, a gente vai chegar num valor de x que vai valer 59,25 vezes 5 divididos por 59,25 mais 0,75. Vai dar 60. Então vamos lá. 59,25 vezes 5 divididos por 60. 4,94 metros. É claro que ia dar um valor muito próximo de 5. Por quê? Porque essa altura aqui é bem alta e essa daqui é bem pequenininho. Ela quase está zerando no x igual a 5 metros. Ela quase está zerando no ponto C. Opa! Agora já é possível a gente calcular essa área. Essa área aqui vai valer quanto? A área vai valer menos 59,25 vezes 4,94 dividido por 2. Essa área vai valer vezes 59,25 divididos por 2. 146,27 menos 146,27. Beleza? Então, que área é essa, pessoal? Só para a gente recapitular lá. Essa é a área do diagrama de força cortante que está entre o ponto de momento máximo e o ponto de zero. Então, agora, a gente sabe que a variação de momento nesse ponto, o momento final, que é o momento menos o momento inicial, vai ser exatamente essa área. Momento final é o momento lá no ponto B, que vale 0. Menos momento inicial é o momento máximo que a gente quer calcular.
vai ser igual à área, menos 146,27. Portanto, pessoal, o momento máximo que está agindo nessa viga é igual a 146,27 kN vezes metro. Opa! Só tem que tomar um cuidado. Vamos só dar uma olhada lá, 146,27. Olha, aqui deu 146,25. Se eu tivesse feito algum arredondamento um pouquinho maior, eu não ia ter chegado nesse momento máximo. É claro que os dois iam dar muito próximos, tá? O que ele ganhou de momento a mais foi essa areazinha sobre esse triângulo aqui, tá? É muito pouco, mas mesmo assim, a gente viu que o momento máximo não estava ali no ponto C. Sim, estava um pouco à direita, aonde ele corta o diagrama de força cortante. Então, nesse caso, o nosso momento máximo é igual a 146,27 kN vezes metro. Beleza, pessoal? E dessa forma, a gente tem o diagrama completo agora da viga. Está aqui o diagrama daquela viga, tanto de força cortante quanto de momento fletor. Está tudo aqui o diagrama. Beleza?